Então, mais uma vez é um prazer estar aqui e poder dividir com vocês esse tema que eu acho que é de extrema relevância, né? Quando eu pensei em trazer um tema, achei que gratidão é algo que a gente deve exercitar, falar e sentir todos os dias da nossa vida. Então, somos gratos pela oportunidade, todos, de estarmos aqui nesse momento, na casa de Francisco. Então, vamos lá, vamos refletir um pouco sobre esse assunto. O que Joana de Ângeli diz, né, por Divaldo? Ele diz o seguinte: o verbete gratidão vem do latim, grafia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, gratidão, né? Sermos gratos. Isso é algo que nos alimenta, que nos fortalece e que faz de nós pessoas melhores todos os dias. Só o fato de estarmos aqui, como eu disse, com saúde, né? Dispostos nesta noite a ouvir e agradecer, já é uma oportunidade. Portanto, a gratidão faz parte da nossa trajetória de vida. Como nos é magnífico pensarmos em todas as possibilidades existentes dentro da palavra gratidão. Muitos de nós acreditam que gratidão se restrinja somente a agradecer aos atos de bondade para conosco em nossa caminhada. Nós somos educados, né, desde pequenos. Sempre que a gente recebe de alguém alguma coisa, a gente sempre agradece. A gente diz muito obrigado. Mas às vezes o muito obrigado é muito mais automático do que sentido. Então, o fato de nós agradecermos e de nós sermos pessoas gratas tem uma ligação muito maior dentro da nossa trajetória. A educação nos ajuda a agradecer, mas o sentimento da gratidão nos fortalece. Então, a gratidão é transformadora das relações. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem e de sua criação. Então, não é só recebermos, mas quando nós damos alguma coisa, né? Quando nós cuidamos de um animalzinho, né? Quando ele está doente, que a gente se esmera em cuidar para ele melhorar. Quando a gente cuida das nossas plantas, quando a gente cuida da natureza. Hoje se fala tanto, né, que precisamos cuidar do nosso planeta. Então nós precisamos ser gratos, não só pelo que o planeta nos dá, mas também devolver a ele todos os cuidados que ele merece. Toda vez que a gente tem uma planta que a gente cuida e que ela olha para ela e vê que ela está bonita, ela também é agradecida por aquilo que nós fazemos a ela. Então, sempre há uma reciprocidade. Quando a gente faz alguma coisa boa, a gente recebe de volta, porque cria um clima, né? Cria uma harmonização. Então, tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, por isso que a gratidão faz parte da nossa caminhada. Claro, e a gratidão, ela precisa ser uma coisa sentida, uma coisa vivida. Ela precisa ser uma coisa internalizada. A gratidão não é só uma palavra, é um ato, é um sentimento que faz com que a gente possa, todos os dias da nossa vida, estarmos cientes da nossa caminhada. De novo, e agradecer por essa existência. A gratidão, além do bem-estar que produz, faz com que o indivíduo passe a perceber o seu próximo com um sentimento de amor. Quando alguém te faz um bem, agradeça e faça então o bem a outrem. A gratidão é generosa, diz Divaldo. Então, quando a gente consegue ser grato, quando a gente consegue estar neste estado de ânimo agradável, a gente consegue emanar coisas boas. E a gente recebe tudo aquilo que a gente está emanando. Então, vejam bem, um exemplo. Quando nós não estamos bem, quando nós estamos mais queixosos,
quando nós reclamamos e não gostamos de algumas coisas, parece que o clima fica mais denso, mais pesado, e as pessoas que circulam à nossa volta também se comportam da mesma forma. Os animais, as crianças, quando a gente tem esse sentimento desagradável, quando nós não estamos bem. Mas quando nós estamos num sentimento bom, não precisa acontecer nada, nada de diferente, mas nós somos assim. Tem dias que a gente está melhor, está mais agradável, está mais feliz. Tudo dá mais certo. As coisas que a gente se propõe a fazer dá certo, as crianças não atrapalham, os bichos também se acalmam, as plantas também ficam mais bonitas. Observem ao redor de vocês como as coisas melhoram quando nós temos esse sentimento. E esse sentimento está ligado com a gratidão, né? Com esta forma que a gente tem de ser com as coisas e com aquilo que circula em nossa volta. E a gratidão nada mais é do que a generosidade. Quando nós somos generosos, como nós somos bons, mas não só com os outros, para conosco também. Quando nós cuidamos bem, né, do nosso corpo, do nosso físico, né, do nosso espírito. Quando a gente cuida dessa tríade, as coisas acontecem. E a generosidade faz parte do nosso bem-estar. Ser grato parece muito simples. Não demanda cursos, estudo, investimento material, mas é algo desenvolvido a partir do exercício. Ser grato é um estado de espírito e não deve fazer referência somente aos fatos positivos, mas tudo aquilo que está presente em nossa vida, sem julgamentos. Então a gente precisa entender que existem momentos da nossa vida que são difíceis, situações em que a gente muitas vezes não entende por que nós estamos passando. Mas é importante, né, avaliar e observar que todos nós temos uma caminhada, todos nós. E tem alguns momentos da nossa vida que ela é mais difícil, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. E nesse momento também nós precisamos lembrar de sermos gratos, porque Deus nunca nos abandona, Deus sempre está ao nosso lado. E quando as coisas não acontecem exatamente como nós gostaríamos que ela acontecesse, Deus está ali conosco, evitando que algo maior ou pior aconteça. Então nós devemos ser gratos até quando nós passamos por certas situações, pelas perdas, né? Às vezes as perdas financeiras, perdas emocionais, perdas afetivas. Sempre Deus está conosco. E se a gente passa por essas perdas, elas servem para nós entendermos que este era o momento, que esta era a situação em que nós deveríamos estar. E Deus está conosco para nos amparar, para nos mostrar que também nos momentos difíceis a gente precisa ser grato por esta caminhada e por esta oportunidade, sem julgamento e sem queixas. O homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Então vejam bem, a gente tem muito mais facilidade de recordar as coisas difíceis, aquilo que nós chamamos de ruins, e temos facilidade, e temos muita dificuldade de lembrar das coisas boas. Se nesse momento nós listarmos, escrevermos numa folha, né? Começamos lá pelas nossas dificuldades e vamos lá escrevendo, né? O que aconteceu durante a semana ou durante o dia, a gente vai colocando, ou durante o mês, vai escrevendo. Que aconteceu isso, aquilo, aquele outro, a gente vai lembrando. Olha lá aquela folha, fica quase cheia. E a gente depois pega uma outra folha e escreve as coisas boas. Te custa lembrar. Porque a gente tem muito mais facilidade de memorizar e de lembrar das coisas difíceis que não nos agradam do que as coisas boas que nos agradam. Por quê? Porque o que é difícil marca com muito mais força, com muito mais intensidade que as coisas boas. E quando as coisas boas acontecem, a gente também tem uma certa dificuldade de aproveitá-las. Porque os momentos de felicidade, eles são poucos. E a gente tem dificuldade de aproveitar. E os momentos difíceis parece que eles são mais estendidos.
né, são mais incomodados, nos desajeitam. E a gente memoriza e sofre muito mais pelas coisas ruins. Algumas pessoas aqui que já me conhecem, né, sabem que eu sou psicóloga. E eu trabalho há muitos anos na área clínica e gosto muito do trabalho que eu faço. E com muita frequência eu ouço as histórias contadas dentro do consultório, e algumas delas me chamam a atenção, porque tem pessoas que contam histórias muito difíceis, histórias muito sofridas, de muitas perdas, e a gente procura trabalhar com essas pessoas que trazem estas queixas, algumas coisas que em algum momento tiveram algum significado para elas. Então a gente sempre diz que as coisas boas, elas permanecem na nossa vida e a gente não deve esquecer. Então quando eu trabalho com as pessoas no meu consultório, eu sempre procuro trabalhar com elas exatamente aquilo que elas têm de bom. E quando elas trazem essas queixas, procuro entender por que estas queixas são tão relevantes e tão importantes para serem ditas, com tanto sofrimento e com tanta dor. E a gente precisa entender que cada um de nós tem uma forma de sentir a sua dor e o seu sofrimento. E tentar ajudar com que ela veja que existem outras coisas melhores ainda e que podem fazer a diferença nas suas vidas. Então as queixas são sempre muito dolorosa e muito sofrida. Por quê? Porque cada um tem uma forma de enfrentar a sua história. Para algumas pessoas que podem escutar alguém contar as suas histórias, acha tão banal aquele sofrimento e para ela tão dolorido. Eu gosto muito de referenciar uma história que é uma história verídica, que 2 homens, em momentos diferentes, tiveram situações experimentadas. E um deles foi para a guerra e deixou a sua família na sua cidade. Lutou na guerra. Quando ele volta, ele não tem mais a cidade, ele não tem mais a casa, ele não tem mais a família, ele não tem mais ninguém. E o que ele faz? Ele consegue, de uma forma em que ele criou um jeito de voltar. Ele foi até a estação de trem, aonde o trem ia partir daquela cidade, era o tempo da guerra ainda, e ele embarcou de volta para uma outra cidade, somente com aquela mala que tinha sobrado da vida dele, que ele ainda tinha conseguido conservar durante a guerra. E ele voltou para uma outra cidade, na tentativa de refazer a sua vida. Né? Lá ele certamente ia buscar emprego, de repente refazer a vida, conhecer uma outra pessoa. E ele saiu com esse entusiasmo. E certamente ele conseguiu. Em contrapartida, uma outra pessoa que tinha uma estrutura, que tinha uma família, perdeu o emprego. Se suicidou. Então vocês vejam a diferença como as pessoas enfrentam. Existem situações em que é muito mais difícil para alguns do que para outros. E a gente tem que entender isso. Por que para uns dói tanto e para outros existe esse enfrentamento? Porque esta pessoa conseguiu desenvolver consigo a gratidão. Este que pega o trem e volta para outra cidade para refazer a sua vida, ele era grato porque ele tinha lutado na guerra e ele ainda tinha saúde e tinha condições de refazer a vida dele, de ter uma nova família, um novo emprego, uma nova cidade. O outro não conseguiu enfrentar uma perda financeira. Então, cada um tem uma forma de enfrentar. E isso que é o que diz aqui, né? Que é o que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, diz. A pessoa prefere lembrar mais do que aflige. E se registrássemos, dia a dia, os benefícios que somos objeto, sem havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que nos varreram a memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão.
Então veja bem, né? No Evangelho ele já refere sobre isso. Como nós temos dificuldade, né, de lembrar as coisas boas que a gente vive. E a gente reforça muito mais os pensamentos, as memórias naquilo que nos incomoda, naquilo que nos aflige. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar o nosso íntimo, os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes. Então, todas as noites, agradecer pelo dia, pela oportunidade, né, pela vida que nós temos, para o lugar para onde nós temos onde voltar, a nossa casa, o nosso lar, aonde é o lugar que nos acolhe todos os dias da nossa vida. Agradecer, saber que nós temos um Deus que nos protege, que nos ampara e que está sempre conosco nessa caminhada, que jamais nos abandona, está sempre para ali, nos acolher e nos proteger. Em tudo há motivos para sermos gratos. À dor, à felicidade, ao presente, ao futuro. Quando alcançamos esse aprendizado e entendimento, sentimos que a infinita bondade de Deus afasta desta forma as lamentações, que geram os desequilíbrios de ordem física e psíquica, que tanto assolam a humanidade. Vivemos um momento tão difícil ainda, né? Passamos 2 anos, quando nosso irmão informa que voltamos ao trabalho presencial, né? Voltamos sábado passado. Foi tão alegre ver as crianças correndo dentro da casa, as crianças falando alto, elas se divertindo, tão felizes em poder retornar, os pais trazendo seus filhos, um momento tão importante de poder conviver dentro desse espaço tão bom que nos abriga, que nos acolhe. Foi muito bom estar aqui com as crianças, com os familiares, muito bom retornar, né, às escolas, ao trabalho. Foram 2 anos tão difíceis e este ainda, né, precisamos ter muita coragem para enfrentarmos o que nós ouvimos tanto falar, né, um novo normal. E mesmo assim sermos gratos por estarmos aqui, por ter passado por tudo isso, né, graças à nossa medicina, né, à ciência, à tecnologia, que nos ajudou muito nesses momentos, que de certa forma até nos aproximou quando nós usávamos todos os recursos, e mesmo afastado fisicamente, usávamos os recursos em nossas casas, nos nossos lares, né, e a ciência trabalhando no seu espaço para conseguir colocar nós todos de frente com a vacina, estarmos hoje retomando as nossas atividades. Então, agradecermos por todas essas oportunidades que nos são tão ricas e que nos proporcionam tantas emoções de aprendizado. Joana de Ângeles ainda diz na Psicologia da Gratidão: gratidão é como uma luz na sua velocidade, percorrendo os espaços e clareando todo o percurso, sem se dar conta, sem o propósito de diluir-se no facho incandescente que assinala a sua conquista. Então, a gratidão é como uma luz, né? Ela passa, ela nos acompanha e ela é de uma velocidade imensa. E a gente deve sempre se dar conta desse propósito, né? E permanecer incandescente, né? Esta conquista, esta oportunidade. Então, quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador. Então, quando nós somos gratos, nós somos livres, nós somos felizes. Fazer as coisas que a gente gosta e a gente criar isso na nossa vida nos faz pessoas melhores. E a gratidão, ela é um estado de espírito.
Pessoas gratas são pessoas bem resolvidas. São pessoas que fazem do limão uma limonada. Para ela, as coisas podem ser difíceis, mas não são impossíveis. Porque sempre haverá lá adiante uma nova oportunidade. E ele sabe disso. O grato sempre sabe disso. Ele nunca desiste, nem dos seus sonhos, nem dos seus propósitos, nem dos seus familiares, nem da sua vida, nem das suas escolhas. Porque ele é feliz com aquilo que ele faz, por mais simples que seja. À medida que crescemos espiritualmente, nos fortalecemos e vamos aos poucos tomando consciência que devemos abandonar o orgulho e a presunção, criando um ambiente favorável à prática constante do bem. Precisamos muito, né, pessoal, ter consciência que ainda somos muito orgulhosos, né? E que a presunção nos atrapalha. Se a gente achar que a gente pode tudo, que a gente sabe tudo, a gente precisa parar e pensar que nós estamos aqui num processo de aprendizado e de evolução. E vamos, muitas vezes, ter que fazer essa caminhada até que a gente aprenda. Vamos viver, encarnar, reencarnar, tantas quantas vezes for necessário. Porque nós somos aprendizes, né? Nós estamos aí para aprender. E a gente leva muito tempo. Porque somos humanos. E os humanos são imperfeitos. Graças a Deus, né? Se a gente fosse perfeito, também ia ser muito bom, né? Todo mundo muito igual, gostando das mesmas coisas. Por isso as diferenças em imperfeição fazem com que a gente busque sempre a gratidão por essa oportunidade e essa prática constante do bem. Oferecendo o melhor de nós e recebendo o melhor do universo. Vamos aceitar as provações e ser grato a elas. Na mesma maneira... Perdeu aí? Acho que saiu. O senhor põe lá para mim de novo, seu Luiz? Isso. E agora? Nós vamos ter que passar um por um. Tudo bem, né? Não tem problema. Tecnologia é assim, né? Então vamos lá. Isso. Isso. Oferecendo o melhor de nós e recebendo o melhor do universo. Vamos aceitar as provações e ser grato a elas, da mesma maneira que recebemos as bênçãos, como eu falava anteriormente. Né? Se a gente passa por situações difíceis, é porque nós precisávamos aprender com aquilo. Nada na vida é de graça. Eu sempre costumo dizer, tudo tem início, tudo na vida tem início, tem meio e tem fim. Nada é para sempre. E a gente precisa agradecer. E a gente precisa saber que as provações servem para nós evoluirmos. Certamente, tudo que a gente passa, a gente aprende. Aquilo que foi bom, a gente vai tentar manter. E aquilo que não foi tão bom assim, também serviu de aprendizado para a gente não repetir mais. Ao praticar a gratidão, nos veremos agradecendo mais e reclamando menos. Faz bem à nossa saúde integral cultivar alegria, nos sentir mais em sintonia com o plano superior da vida. Como a gente reclama, né? Ou a gente reclama do frio, ou reclama da chuva, ou reclama do sol, ou reclama da fila, ou reclama do ônibus que não passa, ou reclama do atraso do pagamento, pouco dinheiro, como a gente reclama, não é verdade? Então, se a gente se der conta, se a gente reclamar menos e agradecer mais, mesmo com todos os percalços, as coisas vão se engrenar. De novo, quando a gente tem um comportamento e nós nos queixamos, o nosso meio em que nós estamos inseridos também contribui para que as coisas demorem mais a dar certo e acontecer. Mas quando a gente encontra soluções, a gente consegue resolver elas
de forma mais rápida e se queixar menos. A vida é um presente a todos nós, por mais dolorida que ela se apresente. Oremos sempre. A oração conforta, acalma, ao contrário da reclamação, que nada irá resolver. Certa vez, eu mesma, fui agraciada por um enorme gesto de caridade. E me veio a indagação. Como agradecer tamanho ato de amor? Como retribuir? A gente se sente assim, né? Quando alguém faz alguma coisa muito boa pra gente, a gente fica tão feliz, mas tão feliz que a gente imediatamente gostaria de retribuir. E às vezes, se a gente puder, se a gente está presente naquele momento, puder abraçar, beijar, agora a gente já pode um pouquinho mais, a gente o faz. Mas se a gente não consegue, então, a pessoa me respondeu: ore por mim. Me inclua em suas orações. Reverbere o amor a este que se propagará. Se a gente está num estado bom e se a gente se sente bem com aquilo que recebeu, nada melhor do que rezar. E rezar por aquele que nos fez tanto bem. Certamente, a pessoa que fez o bem e que a gente vai colocar em nossas orações também vai se sentir agraciado e vai sentir a mesma emoção e aquele mesmo sentimento que ele nos proporcionou, a gente pode proporcionar através das nossas orações. E é claro, nós também não devemos esquecer que a gente também deve colocar nas nossas orações aquelas situações que não nos são muito favoráveis, pessoas que não nos são também tão agradáveis. A gente também deve colocar nas nossas orações. Porque se as pessoas não são tão agradáveis, se as pessoas ou situações nos incomodam, existe algo que não está em sintonia. E a oração faz desta situação uma sintonia. Então coloquemos sempre, tantas as coisas boas quanto as coisas não tão boas assim, nas nossas orações. Agradecer sempre, todas as oportunidades que nós temos. Porque a gratidão, ela torna, como diz Joana de Ângeles, o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. E assim, quem semeia gratidão, colhe felicidade. Então que nesta noite possamos sermos mais uma vez gratos pela vida, pela saúde e por esse momento. E que todos nós possamos sair deste ambiente tão favorável muito melhor do que chegamos. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês.